Beleza. Então, Malu, presta atenção. Continuando aqui, né, a explicação, e aí falando um pouco, né, sobre a hidrografia do Brasil e fazendo essa introdução, a gente tem que entender que e aí está na página 722, que a gente tem que entender que a hidrografia brasileira é uma hidrografia muito rica, né? Que eu coloquei ali no quadro para vocês, né? O Brasil ele possui amplas superfícies aquáticas. Então, o nosso território, ele beira o litoral quase todo. Ele tem uma quantidade muito grande de bacias hidrográficas, certo? E aí isso vai fazer com que o Brasil concentre aproximadamente 14% da água doce do mundo. Então, é uma quantidade muito significativa, tá? E aí, galera, pela essa grande quantidade de rios, nós temos a possibilidade de ter duas explorações econômicas, certo? O rio, quando ele vai ser um rio de planície, ele vai ser um rio navegável. Ele vai ser um rio, entre aspas, reto, né? Os rios de planície, beleza? Então pensa comigo, se eu tenho um relevo de planície, esse rio vai poder ser navegável, certo? E aí você consegue explorar economicamente como? Transporte de pessoas, transporte de mercadorias. E aí nós temos os rios de planalto também. Os rios de planalto, eles vão ter vários níveis, né? E aí nesses desníveis desse rio de planalto, você consegue explorar economicamente através de geração de energia, que é o caso das hidrelétricas, né? E aí o porquê que a falta de chuva é tão importante, né? Ocasiona esse problema, porque a matriz energética brasileira, ela é basicamente baseada nas hidrelétricas, que é uma fonte energética mais barata, né? E quando você tem os níveis de água bem abaixo, que é o que está acontecendo agora, que tem até risco de racionamento de energia, você acaba tendo que recorrer a outras fontes de energia, por exemplo, as termonucleares ou as energias térmicas, que são mais caras, e aí você tem uma elevação da conta de luz. Fala, Malu. Hã? Acho que o Paraná está com apagão, não? Apagão. Está relacionado a essa questão hidrelétrica. Se você tem um menor nível nas represas, você vai ter menos força, né, sendo gerado nas turbinas, que vai ocasionar falta de energia. Isso poderia ser um problema nosso. Se a gente tivesse o energia eólica em todo o litoral do Brasil e a energia solar no sertão. Exatamente. Mas, né, se a gente explorasse essas outras fontes energéticas, energia eólica é muito presente no Nordeste já. Já tem muitos parques eólicos no Nordeste. O litoral do Brasil dá muito bem colocado. Dá, mas aí tem um outro problema, Augusto. O litoral brasileiro é um litoral muito urbano. E aí onde você vai arranjar espaço? Muita gente vai lá para solucionar. Olha o litoral do Rio de Janeiro. Todo o litoral do Rio de Janeiro é ocupado, basicamente. Onde é que você vai arranjar espaço? Você já viu o tamanho de uma pá de usina eólica? É gigante. Uma praia inteira. Não é uma pá. Só que é muito grande. É grande demais. Entendeu? Dava pra colocar nessas contas. Dava para colocar mais, concordo. Porém, isso não acontece. Porém, isso não é investido, porque a gente já tem. Mas tem um negócio de gás. Gás natural o Brasil não vai ter muito. Tanto é que o gás natural que nós temos aqui, grande parte vem da Bolívia. E aí você tem um gasoduto Bolívia-Brasil. Eles vão querer aplicar gás em algum lugar do estado para, sei lá, explorar. Pode ser. O Brasil tem algumas reservas de gás natural, mas não são muitas. Por exemplo, o petróleo. O gás natural ele é formado ali junto com o petróleo. O petróleo brasileiro ele é um petróleo muito bom.
Você vai ter lugar que vai ter petróleo ruim e petróleo de qualidade muito boa. O petróleo do Brasil é de uma qualidade extremamente boa, só que ela está localizada no litoral, né, no pré-sal, que aí o Brasil descobre o pré-sal. Foi uma coisa assim, muito boa, né? Você descobre, mas só que é muito difícil você extrair esse petróleo, porque se você extrai do pedaço do continente, você simplesmente fura a rocha e pronto, extrai ali aquele petróleo. Quando você tem um petróleo localizado numa área de pré-sal, no mar, a rocha ela é sólida, né? Você fura e pronto. O sal não. O sal são micropartículas, então quando você fura, e aí ela vai se acomodando. E aí como você vai furando, entendeu? É a mesma coisa que você fazer um buraco na areia. Você está na praia fazendo um buraco na areia, sempre vai cair fica caindo areia dentro, né? Você tem que cada vez cavar mais. É a mesma coisa. Então é muito difícil extrair esse petróleo da costa brasileira. E aí vamos voltar aqui, galera. Sobre as bacias hidrográficas do Brasil, né? Bacias hidrográficas, a gente falou, né? O que é a bacia hidrográfica quando falamos da questão da hidrografia no modo geral na aula passada, que é uma área, né, que vai juntar um rio principal e seus afluentes, né? Uma área de drenagem do rio principal e seus afluentes. Galera, olha aí na página 723 as bacias hidrográficas brasileiras. O Brasil, ele não parece que está rodeado de rios. E aí vocês conseguem ver a bacia hidrográfica da Amazônia, bacia amazônica. Olha o rio principal, né, o rio Amazonas. Olha como que ele é bem extenso e bem volumoso, né? A gente consegue ver por esse mapa. E aí, né, quando a gente fala de bacia hidrográfica no Brasil, nós temos várias bacias principais, que foram essas que eu coloquei para vocês, né? Você vai ter a bacia amazônica, e geralmente a bacia hidrográfica vai levar o nome da sua bacia, do seu rio principal. Então, no caso, a bacia amazônica é do rio Amazonas. Bacia Tocantins-Araguaia, né? Ela vai ter parte do rio Tocantins e parte do rio Araguaia, certo? E aí, na bacia do rio Tocantins, né, e do rio Araguaia, ela vai chegar uma hora que vai se dividir. E aí essa divisão vai formar, né, a maior ilha, né, fluvial do mundo. Então são ilhas formadas, né? Você tem, imagina um rio passando por dois lados, e aí no meio desses rios você tem uma formação de uma ilha, que é a ilha, né, tem um nome aqui, Ilha do Bananal, fica lá no Tocantins. É a maior ilha fluvial do mundo. Tá? E aí, oi? Outra bacia muito importante no Brasil, oi? É a bacia de São Francisco. E aí essa bacia, né? Pessoal, presta atenção. Essa bacia vai ter como rio principal o Rio São Francisco. E aí o Rio São Francisco, apesar de ser muito famoso no Nordeste, ele nasce lá em Minas Gerais. Ele vai nascer em Minas e aí vai percorrer o Nordeste todo. Eu já fui no Rio São Francisco. Quando eu viajei para Maceió, eu tenho muitos parentes em Alagoas. E aí, eu era pequeno, eu tinha 11 anos, eu acho. Aí eu fui numa área lá que a galera tipo tomava banho de rios. Era como se fosse uma praia da região. Que aí era a divisa de Alagoas com Sergipe. Do lado de um rio era Alagoas, do outro lado era Sergipe. E era o Rio São Francisco. Então, eu estou vendo São Francisco aqui. Você falou que nasce no rio de Minas e termina onde? Onde ele vai terminar, geralmente ele vai desaguar no oceano. E aí por isso que a gente vê que todos os rios brasileiros, aí tem na página 722, são exorréis. Tá? Mesmo que eles corram por interior do Brasil, no final eles vão desaguar no oceano. Tá? E aí o Rio São Francisco, eu como hoje professor de geografia,
Saber que eu já já me banhei no Rio São Francisco, um rio tão importante, é bizarro assim, mas eu era criança e eu não tinha nem dimensão do que era aquilo. É o chamado Velho Chico, né? É um rio extremamente importante para o Nordeste, né? O Nordeste a gente sabe que é uma região muito seca, sofre muito problemas com a seca, e o Rio São Francisco, ele ameniza um pouco essa situação. E aí você teve a transposição do Rio São Francisco, né? Uma obra que foi terminada esse ano passado, não lembro. Mas já começou há muito tempo. Que é o quê? Você pegar parte do rio e desviar a parte do rio para atender áreas de seca. Mas aí tem o ponto positivo e o ponto negativo. Ponto positivo é que você vai abastecer áreas secas, e o ponto negativo é que as áreas que antes aquele rio passava e foi desviada não vai mais passar o rio. Então tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Continuando, galera, aí a gente vai ter outras bacias, né? A bacia do Parnaíba, a bacia Platina, que aí vai dividir, né, Brasil, Uruguai e Argentina, bacia do Paraná, bacia do Paraguai, bacia do Uruguai e várias outras bacias mais secundárias. Mas as principais bacias hidrográficas do Brasil são essas aqui. Pessoal, quando a gente fala de hidrografia, de água no Brasil, além dos rios, outras questões são muito importantes, que, por exemplo, são as águas subterrâneas. Malu, acorda. Malu, acorda. Acorda. Volta para a vida. Outras reservas são muito importantes. Pessoal, está acabando a explicação, vamos lá. São as águas subterrâneas. As águas subterrâneas englobam o lençol freático, engloba Essa aí tá entrando numa casa. O Luiz está botando um monte de vídeo aqui, engraçadinho. Ele é o engraçadinho da turma. Eles vão ver a gravação depois, vão ver o que eu tô falando. E aí, galera, você tem uma grande quantidade de águas subterrâneas. E aí o lençol freático, os aquíferos. Por exemplo, quem tem poço em casa artesiano? Alguém tem? Aquele pocinho. Que você pega água. Aquele pocinho estilo Gênesis, não? Então, muitas casas tem poço artesiano em casa. Eu, por exemplo, tenho. Que é o que? A água vem da terra. Não, eu só tenho que ir. A água brota da terra. Esqueci. Cisterna. Então, acumula água. Não é esse poço, não. Poço artesiano é um poço que vai ter, você vai cavar, vai acumular água, mas aí você vai puxar, não é com balde, é com a bomba. E aí sai direto no cano. E aí enche a caixa d'água e tal. Mas não é estilo poço mesmo, tem esses aí. Mas aí essa água do poço que pega com balde, ela vem do lençol freático. Você cava uma profundidade muito baixa. Quando vem com o lençol freático, ela vem já, como dizer, filtrada? Vem, é natural a água. Pode beber? Pode, se aquele solo não for contaminado. Por exemplo, aí tem um problema muito comum aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, uma área muito urbanizada, né? Cemitérios próximos a residências. Eu moro até cemitério, mano. E aí você não pode ter poço em casa. Não pode ter poço em casa. Por quê? O cadáver, ele libera o quê? Pessoal, o cadáver ele libera o quê? Ele gera Chorume, né, basicamente. Chorume. E aí, você acaba liberando toxinas. E aí, essas toxinas vão entrar na terra e aí vão contaminar o lençol freático. Se você pega a água... Não, tem o chorume do lixo, tem um tipo de chorume que é assim. Eu não vou saber quimicamente, você tem que perguntar pro Paulo. Eu pensei que fosse uma bactéria. Não, é tipo uma substância que geralmente vem do lixo e tal, de matéria orgânica, que é um cheiro muito forte e contamina a água, o solo. Tá? Isso deve da
Da florescimento da... de material orgânico. Ah, ok. E aí nós somos material orgânico. E aí, quando você tem casas com poço próximo ao cemitério, você acaba pegando água contaminada. Entendeu? Então, nem sempre a água que vem do lençol freático vai ser pura. Certo? E aí, outra questão, quando a gente fala de águas subterrâneas, são os aquíferos. E aí nós vamos ter dois grandes e importantes aquíferos. Os aquíferos são reservas de água que estão muito abaixo do lençol freático. Então, para você explorar é muito difícil. Pode falar? Tem que ser. Malu falou primeiro. Ladies first. Vai. Mas se é suposto, você está para cemitério, mas se é suposto toda a água do subterrâneo, lá embaixo, eu posso beber? É difícil, nenhum poço vai chegar nessa água. Fala, Augusto. Os aquíferos teriam que ser a água dos aquíferos. Teriam que ser retirada da mesma forma que é tirado do petróleo da sol? É muito profundo. E aí você tem um risco muito grande de retirar essa água. Risco de contaminação. São reservas imensas de água, imensas. E aí se você tira essa água e você polui, contamina aquela água. Pronto, morreu. Difícil, né? Então a exploração das águas dos aquíferos é muito difícil. Tá? E aí nós vamos ter dois aquíferos muito importantes. O aquífero Guarani e o Alter do Chão. É do Guarani. Se vocês olharem no mapa da 725, vocês conseguem ver que o Guarani ele é maior. Porém, o Guarani ele pega outros territórios, né? Não só o Brasil. Porém, tem estudos que dizem que o aquífero Alter do Chão ele é mais profundo, então o volume d'água dele é maior. Beleza? Para fechar, turma, coloca aí na 726. A 726 está falando sobre o litoral brasileiro, né? Que é parte da hidrografia brasileira. Oi? Entendi. Amazônia. Isso, exatamente, a Amazônia Azul. E a Amazônia Azul é essa parte aí, ó, da plataforma continental brasileira. É uma área, né, que é o prolongamento do continente, certo? Só que no mar. E aí vai ser uma área de uma diversidade biológica e mineral muito grande. Uma grande quantidade de espécies. Beleza? Esse círculo aí é o que, esse bolinho? É a ZEE, são as ZEEs, né? São as zonas econômicas exclusivas. É como se fosse parte do território brasileiro. Então, tá vendo essa bolinha? Provavelmente você tem uma ilha no meio dela. Então, no raio dessa ilha, é pertencente ao Brasil. Explorar as pedras magmáticas, que são pedras de magma, né? Sim. É difícil? O que? Explorar? Não. Não, porque geralmente quando o mago... Porque essas rochas vão estar na superfície. Não vai precisar furar, entendeu? Porque essas rochas magmáticas são feitas através do magma. E aí é o magma, quando ele vai para a superfície, ele resfria. Não são pedras magmáticas? Sim, também. Então, Mas aí a gente tem rochas magmáticas que vão estar dentro da Terra, mas vão ter fora também. Vai ter basalto fora. Entendeu? Isso aqui é falando sobre o aquífero Guarani exclusivamente. Tá? quando tem um vulcão? Vulcão. Quando tem um vulcão. E tem um aquífero coberto. Pode atingir esse aquífero. E aí não vai ter água. Porque você vai ter lava em vez d'água. Aí vai evaporar tudo. Não vai ter água. E aí, ó, dá uma olhada na 727. Olha o aquífero, olha a profundidade. Mais ou menos 1.000 metros de profundidade. Né? E aí, nesse 1.000 metros de profundidade, você vai ter primeiro sedimentos. Depois você vai ter uma área de rocha. Então é muito difícil explorar. Alguma dúvida, galera? Não. Tranquilo? Beleza, vou encerrar aqui a gravação e vou tentar postar no YouTube pra galera de casa.